Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal, mas antes eu quero agradecer a todos vocês inscritos no canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Sinta-se todos abraçados por mim. Meus queridos, vocês que não conhecem meu trabalho ainda, eu convido você a se inscrever, assistir os vídeos do início ao final para você entender a mensagem. Entendendo e gostando, deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. É muito importante, meus queridos, esse canal crescer e alcançar mais pessoas. Meus queridos, hoje eu quero falar da Santa Ceia. Será que é bíblico a Santa Ceia? E também falar da Páscoa, A Páscoa é bíblico? É. Para quem foi? Por que Deus deu a Páscoa aos hebreus e os gentios copiam, hoje dizendo que é uma Santa Ceia? Então, para entender, nós precisamos estudar, buscar conhecimento, porque as nossas dúvidas, se estudamos do jeito certo, do jeito correto, a palavra de Deus não engana, não mente, Estudamos com a mente aberta, pedindo a Deus sabedoria, e Ele nos revela do jeito certo. Existe um quadro da Santa Ceia, pintado pelo pintor Leonardo da Vinci, em 1452 a 1519. 1452 a 1519. Ele pinta ali um quadro artístico da Santa Ceia, e ali há várias crenças, e copiado pelo sistema religioso e também pelo sistema católico, copiado, que é um quadro, uma pintura muito bonita, mas será que a Santa Ceia é desse jeito mesmo? Será que a Santa Ceia é como eles fazem, com um pedacinho de pão, um copinho de açúcar, um pãozinho fermentado lá da padaria? Onde é que está escrito na Bíblia a Santa Ceia? Porque todas as passagens que a gente vê, todas as passagens bíblicas falam de Páscoa judaica. Vamos estudar Êxodo 12, do versículo 1 ao versículo 12, para nós entender a origem da Páscoa. E por que nos dias de hoje eles fazem aqui no Brasil ceia, Santa Ceia, culto de ceia, entende? Sendo gentil, sendo a nação que não é a nação de Israel. Vamos ver essa confusão na Bíblia, porque a Bíblia ela não deixa as pessoas enganadas. Se você estudar, pedir direção a Deus, Ele mostra do jeito certo. Êxodo 12, do 1 a 12, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos começar a estudar o 1. Deus falando a Moisés e a Arão. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação do Brasil, não, a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme o número de pessoas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então tinha que fazer a conta de quantas pessoas podia comer. Versículo 5.
O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6. Ou o guardareis, até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Toma o cabrito ou o cordeiro e guarda-o até o 10º dia, deste mês, a toda a assembleia da congregação do Brasil, não, meus queridos, da congregação de Israel, e matará à tardinha, Tomarão do sangue e pô-lo em ambos os umbrais, na veiga da porta, nas casas em que o comerem. Essa mensagem de Deus falando para Arão e para Moisés falar com os hebreus, com a casa de Israel, os descendentes de Israel. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. 9. Não comereis dela cru, nem cozido em água, mas sim assada ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com as suas fessuras. 10. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dela ficar até pela manhã, queimará-lo-eis no fogo. Assim, versículo 11, assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, tá vendo? Esta é a Páscoa do Senhor. 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito exaltarei juiz, eu sou o Senhor. Viu aí da onde que surgiu a Páscoa? Aqui foi quando Deus estava para tirar o povo dele, libertar o povo dele do Egito. Deus passou pela terra do Egito e Deus manda os hebreus, através de Moisés e de Arão, fazer esse sacrifício. Sacrificar o cordeiro ou o cabrito, passar o sangue no umbral das portas, na veiga das portas, e comer a carne, como eu li aqui, com ervas amargas, não cozida, com água, só assada ao fogo, e o que sobrasse, queimasse. Então aqui é o início da Páscoa, a Páscoa judaica. Dali em diante, todos os hebreus, judeus, eles tinham que fazer. Era necessário eles fazerem essa Páscoa. Quando completasse um ano, eles faziam. Então, daqui em diante, a gente vai estudar no livro de Marcos, Marcos, João, Lucas, para nós entender se essa Páscoa continuou ou se foi a ceia. Vamos ver aqui em Marcos 14, versículo 12 e 13. O que Marcos falou disso, sobre essa ceia ou a Páscoa? Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolava a Páscoa, tá vendo aí falando na Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: aonde quer que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Tá vendo aí o versículo 12? Os discípulos chegam em Jesus, está aproximando ali o dia, e perguntam: mestre, onde que nós vamos fazer os preparativos para comerem a Páscoa? O versículo 13. Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água, segui-lo.
Então Deus manda eles ir, né? E Deus fala, olha, quando você chegar na cidade, está um homem carregando um cântaro de água, você segue ele. Só aí para nós entender. Aqui falou da Páscoa. Agora vamos ver Lucas, o que Lucas falou. Lucas 8, versículo do 8 a 10. Lucas 22, do 8 a 10. E Jesus enviou a Pedro e a João. Veja aí que os discípulos lá que Marcos falou foi Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, não é a ceia, preparai-nos a Páscoa, para que o comamos. Perguntou-lhe eles, onde queres que preparamos? Os discípulos de Pedro e João perguntam para Jesus. Jesus de Nazaré respondeu-lhes, quando entrares na cidade, saí-vos a encontro um homem, levando um cântaro de água, segui-lo até a casa em que ele entrar. Então Jesus já sabia o lugar onde que era para preparar a Páscoa. Agora, até aqui, nós vimos que era Páscoa, né? Era Páscoa, não era ceia judaica. Era Páscoa judaica. Mas era para os judeus, não era para os brasileiros, para os gentios. Agora, João, ele disse assim, ó, João 12, do versículo 1 e 2. Aqui, João fala na ceia, mas bem diferente da ceia que é feito aí nas igrejas, nos templos aí religiosos. João falou assim, veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. Então, João fala que Jesus foi 6 dias antes da Páscoa. A Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitará dentre os mortos. Aí Jesus foi lá visitar Lázaro 6 dias antes da Páscoa. Versículo 2. Deram-lhe ali uma ceia, Marta servia. Então quem fez a ceia foi Marta, não foi Jesus. Aqui, quando Jesus chega lá para visitar, lá em Betânia, a casa de Marta e Lázaro, então Marta deu uma ceia, ou seja, um jantar, entende? Não um pedacinho de pão, sabe? Desse tamanho com um copinho de queijo. Não, meus queridos, ela deu um jantar. Observe que deram ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então quem deu essa ceia foi Marta, não foi Jesus. Jesus comeu a Páscoa, Jesus mandou os discípulos preparar a Páscoa. Até aqui a gente não encontramos ceia. Agora vamos dar continuidade, vamos ver agora Mateus 26, né? Vamos estudar para nós entender. Mateus 26, vamos pegar do versículo 17 para nós entender. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram-lhe, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Veja que só fala de Páscoa, meus queridos. Só fala de Páscoa, não fala de ceia. Versículo 18. Respondeu ele, ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então a Páscoa foi celebrada por Jesus com os discípulos. Eu estou lendo Mateus, né? Eu li aí nos Evangelhos Sinóticos, agora eu estou lendo Mateus, né? 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Meus queridos, só fala em Páscoa. 20. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. 21. Enquanto comia, disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Veja bem, aqui nessa Páscoa ficou marcado para Jesus ali quem era que ia trair. E ele aqui já fala. Mas, meus queridos, não, eles falam aqui a última ceia de Jesus, mas não é ceia, meus queridos, é uma Páscoa. A ceia é diferente da Páscoa. A ceia é um jantar. E a Páscoa, nós lemos lá no início, como era. Porque Jesus aqui, ele era o cordeiro do sacrifício. O cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, era ele. E essa era a última Páscoa dele.
Mas eles fazem aí nos templos religiosos aí, eles falam que ali é para santificar, como aquele pedacinho de pão, toma aquele quiçuca fermentado, aquele quiçuca, né, o pãozinho fermentado com quiçuca. E ali eles falam, não, é porque tem que santificar, e aí faz aquele ritual todo, meus queridos. Mas é antibíblico, não está na Bíblia. 22, e eles profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Eles ficaram preocupados, né? 23, respondeu ele, o que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. 24, em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. 25. Também Judas, que o traía, perguntou, porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. 27. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. 28. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então não foi para todos, foi para muitos que o sangue de Jesus de Nazaré foi derramado pela remissão dos pecados. 29. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beba novo, não é de novo, beba novo, no reino de meu Pai. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus queridos, até aqui a gente está estudando, estão entendendo, que está falando de Páscoa, né? Não está falando de ceia. Não está falando que é para comer um pedacinho de pão fermentado. Não está falando que é para tomar um copinho de quiçuca, como faz na religião. Então eu tento entender o porquê que eles fazem isso. Eu vou na Bíblia, está diferente. Não está condizendo com a verdade o que eles estão ensinando. Entende? Não precisa ser faixa preta em tudo, ou que tem para interpretar a Bíblia. Basta ler e ver como está escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Sabemos que a Páscoa, né, teve origem lá no Egito, né, quando Deus quer ali punir o rei, né, o faraó ali para libertar o seu povo. Ali, daqueles animais sacrificados, a carne deles se tornou a Páscoa. Mas essa Páscoa de ano em ano, como eu disse no início do vídeo, essa Páscoa ela tinha que ser feita quando completasse um ano. E aqui Jesus disse que era para preparar a Páscoa. Você viu lá, Marcos falou, né? Lucas falou, mas todos eles chamaram de Páscoa. Por que ceia, Santa Ceia? Lá em João nós vimos que a Santa Ceia, ou seja, não era santa, era a ceia que Marta deu, foi um jantar. Ela serviu o jantar. E aquele jantar que ela servia era uma ceia. Você pode fazer uma ceia na sua casa, pode convidar os amigos, fazer um jantar, é uma ceia, meus queridos. Então, não está de acordo com a verdade o que eles ensinam. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo falou, que é muito usado, né, que eles usam muito o que o apóstolo Paulo falou. Eles pegam 2 versículos que nós vamos estudar e vamos chegar neles, e estudam como se fosse uma verdade, mas no fundo não é verdade, porque eles tiram os 2 versículos do contexto, e aí parece que ele está falando, que está ensinando que é para ser feito,
Mas não é, meus queridos. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu gosto de estudar o texto e o contexto. Vamos estudar do versículo 17 ao versículo 34, para nós poder chegar a um conhecimento e saber o porquê que o apóstolo Paulo disse aquelas palavras. Se tem sentido ser uma santa ceia, se faz sentido, ou se o apóstolo Paulo estava chamando a atenção dos coríntios, né? Então vamos ver aqui, né, estudar com calma, para nós entender. Versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer, vos não vos louvo. Nisto, porém, que vou dizer a vos, não vos louve. Nisso que? Porque vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então, quando eles ajuntavam ali, que eles faziam aqueles eventos deles ali, não era para melhor. E Paulo já começa dizendo: nisso eu não vos louvo. Não é louvável, o que vocês estão fazendo aí está errado. Versículo 18: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Então, quando alguém chega e fala para Paulo que estava fazendo isso, Paulo falou: não, eu não louvo nisso. Quando vocês ajuntam aí como igreja, vocês não fazem para melhor, mas para pior. Entende? Versículo 19: até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifesto entre vós. Então, Paulo falou assim: é bom que aconteça isso entre vocês, essas facções, porque aquelas pessoas, entende? Aquelas pessoas que são aprovadas, eles não se misturam, ele vai e revela a Paulo o que estava acontecendo. Então aqui, essas facções, porque Paulo não aprovava, mas os aprovados manifestavam e chegavam lá em Paulo e falavam a mesma coisa de hoje. Você está num templo religioso, você está na igreja, você não está aceitando, você está vendo que ali está errado. Os ensinamentos dali não é aquele ensinamento que realmente está na Bíblia. Aí você vai e se manifesta, igual os irmãos da graça, todos que esteve lá, viu essas coisas, né? Enxergaram isso, pegar uma Páscoa que era para os judeus, transformar em uma Santa Ceia e dar para os gentios. Uma Páscoa que era para os judeus que vivia na velha dispensação, no velho pacto. Entende? E falar a última ceia do Senhor, a Santa Ceia. E não é ceia, é Páscoa. E não é para os gentios, era para os hebreus, os judeus. Versículo 20: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quando se junta, não era para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Veja bem, ali era um jantar que eles faziam, era um jantar, mas porém não era uma Páscoa judaica, não era uma Santa Ceia da igreja, era um jantar que eles faziam. E todo jantar, toda ceia vem de Deus, Ele te dá condições de você comprar, fazer, chamar os seus amigos, e não uma Santa Ceia. E Paulo disse que não louvava nisso, porque quando eles estavam fazendo, e ali eles comiam, uns tomavam da um do outro, deixavam o outro com fome, aqueles mais gulosos, eles comiam, dava vexame, outros embriagavam, e Paulo disse que estava errado. Versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Paulo pergunta para eles. Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos, ei, nisto não vos louvo. Está vendo Paulo falando que não louvava eles nisso, que quisesse comer, comesse nas suas casas, não viesse para ali fazer vexames, não viesse para ali fazer essas coisas feias ali no meio da congregação. 23, porque eu recebi, agora ele vai falar o que usa na religião, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e havendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo,
que é por vós. Fazei isso em memória de mim. Então aqui Paulo estava ensinando, olha, eu ensinei para vocês, e falou essas palavras, vou ler de novo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu, e disse, isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória, isso aqui, ele ensinou, Paulo falou isso para eles, assim, que o que aconteceu, Paulo não mandou eles fazer, Paulo contou para eles o que aconteceu na noite que Jesus foi traído. Mas quem era que era para fazer ali, naquela noite que eles fizeram aquela Páscoa? Eram os discípulos, eram 12. Ali, dos 12, um era aquele que traiu, ficou 11. Os 11 discípulos, eles tinham que fazer até que Jesus voltasse, não é que ele ter voltado do céu, era até que ele voltasse da sepultura, onde que tinha sepultado ele, porque ele não ia ficar lá, ele ia ressuscitar. Quando fala em fazer em memória de mim, está declarando que Jesus está morto, porque não faz nada em memória de vivos, faz em memória de quem está morto. E está bem claro, fazer isso em memória de mim, e não depois que Jesus ressuscita. Porque quando Jesus ressuscitou de lá, não é mais memória, Jesus está vivo, é ressuscitado. Entende? E Paulo diz que está errado. E aí a religião pega esses dois versículos, que eu estudei 2 vezes, né, para que você entenda. Eu vim no texto, quando chega nos versículos, você viu que até ali o apóstolo Paulo estava chamando a atenção. Estava chamando a atenção deles e não mandando eles fazer. Versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Viu aí de novo, em memória de mim. Então, quando fazemos uma coisa em memória de uma pessoa, porque aquela pessoa já está morta, está falecido. Entende? Você não faz nada em memória de vivos. Eram os 3 dias que os 11 discípulos tinham que ficar ali reunidos, ali, fazendo aquele ritual ali, em memória de Jesus de Nazaré, porque ele foi morto. Mas quando ele vinha, saísse da sepultura, não precisava mais, porque ele foi ressuscitado, estava vivo. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beber desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Toda vez que comer esse pão, toda vez que fazer a Santa Ceia na igreja, ele está anunciando a morte de Jesus. Não entende que Jesus já ressuscitou. Então esse ritual da Páscoa, que Jesus era o Cordeiro da Páscoa, ele estava morto, ele tinha que morrer, ele ia ressuscitar, ele tinha que morrer para dar fim nas leis, para cumprimento das profecias. Então ele fala com os 11 discípulos, toda vez que comer deste pão ou beber deste cálice, está fazendo para mim memória. E quando faz uma coisa para a memória de uma pessoa, certamente aquela pessoa está morta. 27. De modo que qualquer que comeu do pão ou beber desse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Fazer indignamente, porque não é mais necessário fazer. Já tinha acontecido, já tinha ressuscitado Jesus, eram as 3 noites que os 11 discípulos tinham que ficar fazendo em memória dele, porque ele estava morto. Agora, depois que Jesus ressuscitou, não é mais necessário fazer. Porque toda vez que faz, vou ler de novo, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, usado na religião, essas passagens. Então, quando você vai fazer essa ceia, ou seja, essa Páscoa, examine o homem a si mesmo, ou seja, não vai dar vexame, não vai fazer nada para chamar, né, a atenção dos outros, ou para deixar os outros com fome, ou para fazer vexame ali. Examine-se, corrija você mesmo. Mas não era para fazer a Páscoa, para fazer a ceia. A ceia era um jantar que eles faziam lá em Coríntios 29, porque quem come e bebe, come
e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Ele estava fazendo coisa errada. Ele estava fazendo coisa que não era para ser feito. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma na sua casa, a fim de que não vos reúnas para condenação vossa, e as demais coisas eu as ordenarei quando for. Viu aí que Paulo disse que quando eles fossem se ajuntar para fazer esses eventos, comece nas suas casas, não dá vexame. E aqui não está falando de uma santa ceia, está falando de um jantar que eles faziam. Eles reuniam ali, todos, né? Faziam esse jantar, não era uma santa ceia, era um jantar. Aqueles mais espertos comiam, aqueles mais gulosos comiam, e os outros que não levavam quase nada, ficavam sem nada, não comia. Eles não se ajuntavam ali para melhor, mas sim para pior, porque a ceia sempre foi um jantar. Eles não estavam fazendo ali uma Páscoa, era um jantar. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Eu estudei aqui, você viu, né, no texto e contexto. Não tem ceia, santa ceia. Ceia na Bíblia é jantar. Sempre foi jantar. O que tem na Bíblia é a Páscoa judaica, que até hoje vive essa confusão no meio religioso. Eles falam que é ceia, mas na Bíblia não tem. E eles não falam que é Páscoa, porque eles transformou a Páscoa judaica em uma ceia. Assim é, assim está escrito. Graça e paz a todos. Até um próximo vídeo.